O deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil, apresentou hoje um voto favorável para suspender integralmente a ação penal contra o também deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. O deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil, apresentou hoje um voto favorável para suspender integralmente a ação penal contra o também deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, no inquérito, que virou denúncia, que virou ação penal no STF sobre o suposto plano de golpe de minuta do Acererê errada, a suposta intervenção nesse suposto Estado de suposto direito, supostamente democrático, etc. e tal. Vale destacar que o Alfredo Gaspar é o relator de um pedido do PL para livrar Ramagem da ação, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Alfredo Gaspar abriu brecha de interpretação para travar toda a ação, que inclui outros 7 réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Câmara, no entanto, não tem competência para decidir sobre réus que não são parlamentares. A avaliação de deputados aliados ao governo Lula: a proposta sugerida é inconstitucional, obviamente, e também uma tentativa de obstruir o julgamento no STF. Senhores. Quem começa? Começa a mulher. É uma situação que a gente está chegando que é difícil de decidir. Vou dar um outro exemplo. Suponhamos que o Senado tivesse pautado o impeachment de algum ministro do STF e esse impeachment tivesse sido aprovado. Aí tivesse, haveria pauta lá dentro. Aí o STF pode dizer que em determinada circunstância aquilo não foi constitucional por algum procedimento. Então, assim, a gente está num momento que a gente vai chegar, se a Câmara, o Congresso, bater o pé nisso aí, nós vamos ficar... Quem decide? Quem decide? Porque se a Câmara, se o Congresso está suspendendo uma ação do STF, não pode ser o STF a dizer que a Câmara não pode suspender esse processo. A última palavra é do Senado. Então nós estamos chegando numa situação que poderia acontecer até no caso de um impeachment de um ministro, porque o Senado faz o impeachment e aí os ministros decidem que houve algum erro formal, algum erro material e não pode. Mas não duvido, nós estamos chegando nisso. Nós estamos chegando nisso. Não dá para duvidar. Porque e aí? Porque, de fato, eu repito aqui, é a hipótese do fascismo acadêmico sem cátedra, uma cópia do Estado Novo do Salazar, porque tinha eleição em Portugal, tinha judiciário, o povo votava para deputado, o povo votava... Teve na Venezuela agora também? Mas ele era o presidente do Conselho de Ministros. É mais ou menos o que o Gilmar... Ele quer aprovar do semipresidencialismo. Ele quer aprovar o semipresidencialismo, ou seja, vota para o presidente, fica lá o presidente do Conselho de Ministros, o que é o primeiro-ministro, ele fica lá de Salazar para sempre, muda-se presidente, muda-se tudo, mas a figura da... A gente tem uma rainha da Inglaterra do avesso. A rainha da Inglaterra, na verdade, é o eleito e o escolhido, o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, exerce de fato o poder no Estado. É o governante. E é uma vergonha, porque se a Constituição não é clara, indúbio pro réu. Se a Constituição não é clara o suficiente para dizer tem que é a Câmara que decide sobre o curso do processo ou a aplicação da penalidade contra um dos seus membros, se ela não fala que tem que ser crime anterior ou tem que ser crime durante o mandato. Se ela não fala nada, se o texto é dúbio, o princípio do direito penal é indúbio, na dúvida,
tem que se decidir a favor do réu. Eu não digo nem que é dúbio, porque eu não li, mas pelo que você está falando aí, diz o seguinte, que é a competência da Câmara decidir se vai ser processado ou se vai cumprir a pena ou não. Exato. Como não fala de nada de que tipo de crime, nem de nem se é antes ou depois do mandato, então é qualquer crime. Exatamente. E em qualquer tempo. Mas o problema, Pavinato, é que falta coragem na Câmara. Sabe quando você faz uma briga assim, você traça no chão uma linha e fala assim, passa o seu pé aqui, passa a linha, quero ver. A Câmara teve coragem de fazer isso, teve a oportunidade, na verdade, de fazer isso na história do Daniel Silveira. E falar pro Supremo, não, deputado aqui você não vai prender, não. Não Talvez vai. eles tenham acordado agora. É frouxidão, agora é tarde, agora já foi, já era. Agora Nunca é tarde. É frouxidão ou é Nunca é conveniência tarde. ou conivência também? covardia, é tudo, é medo, sei lá. Apertado. Mas, Pave, você falou nunca é tarde. Eu concordo, nunca é tarde. Mas os custos para uma ação dessa natureza neste momento são muito maiores do que naquele. Por qual razão? Porque agora você tem que articular adequadamente as lideranças que poderiam se contrapor aos abusos que estão sendo cometidos por determinadas personalidades dentro do STF. E aí não tem mais, porque não tem mais espaço de negociação. Eu vou ser rápido aqui apenas numa coisa. É importante o que foi feito para defender o Ramagem, porque poderia criar um precedente para, como eles estão suspeitando, para atingir outras personalidades, dentre elas o Bolsonaro. O único problema é que eles não entenderam ainda na Câmara, porque as ações estão sendo feitas sozinhas. Aí vai nós vamos criar o precedente, vamos defender e salvar o Bruno, porque depois a gente pode estender para todos. Como se do outro lado, que é o STF, eles já não estivessem atentos em relação a isso. Eles já estão atentos. Tanto que eles já falaram, não adianta fazer qualquer porcaria que nós vamos barrar. Só nos interessam as porcarias que preservem esse sistema que aí está. Talvez uma solução, eu sempre fico preocupado com solução que a gente pode ter no futuro. Eu imaginei, eu tenho certeza, que quem entendeu isso que você está falando aí, inclusive acerca do semipresidencialismo e da capacidade de governança, foi o Flávio Dino. O Flávio Dino entendeu isso, por isso que ele tinha pretensão executiva. Ele já se comporta como se fosse um executivo. Talvez ele tenha que fazer queda de braço no futuro com o Gilmar, que já tem essa clareza há muito mais tempo, porque está na máquina há muito mais tempo. E sabe como essa máquina beneficia aqueles que sabem ocupar os espaços de poder, os quais não são nunca atingidos. Ocupar espaço, o senhor está querendo... O que é isso? Que comentário é esse? Ocupar espaço. É óbvio, óbvio que a sua conclusão é essa. Ocupar espaço, em matéria de ocupar espaço? Você quer emitir alguma... O pessoal está achando que você está muito calado, Bruno Musa. Falaram que sua esposa pediu para você não exagerar, para você não ir para o cárcere. Não, ela já passou dessa fase. É. Já teve lá atrás, já teve, agora não. É que eu acho que a gente chegou num ponto que as coisas estão tão claras que nós ficarmos o tempo todo batendo na tecla da indignação com o que está acontecendo se tornou algo que ele não trará resultados práticos. E eu fico me questionando, então, de fato, como traremos resultados práticos? Primeiro, eu acho que só um tempo. Você não acaba com o regime de exceção que foi criado no Brasil do dia para a noite, porque o poder está centralizado nas mãos deles, né? Então, eu fico me questionando, e aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui conjecturando tudo isso. Como a gente consegue arquitetar para conseguir criar a consciência nas pessoas que isso tudo que a gente está falando é um absurdo? Porque ficar esperando que eles criem limites nas suas próprias ações e tenham ética, moral nas ações dele, ou preocupação com a Constituição, ou preocupação com a vida alheia, já está claro que eles não têm isso. Então a questão é como nós conseguimos sair desse estado de exceção. E uma grande pergunta que eu sempre faço se a gente não tem a quem recorrer, nós, enquanto civis, estamos sozinhos nessa. Cabe a gente. A pressão é a única forma. E realmente, eu acho que vai além da indignação.
mostrar às pessoas como realmente isso impacta uma atividade do país. Atividade econômica, social, familiar, absolutamente tudo. Isso é uma falta de previsibilidade. Vocês estavam falando sobre as leis. A lei do Brasil é gigantesca, você sabe muito melhor do que eu. Quanto maior você tem esse número de Constituição, mais ambígua ela fica, mais difícil de interpretar ela fica. Um artigo contrapõe ao outro. Totalmente. Vezes, né? Veja que a grande parte das nossas discussões aqui, um acha constitucional, o outro acha inconstitucional. Pode ou não pode, afinal de contas? Não é possível que a gente tenha tamanha ambiguidade em tudo isso, o que permite e abre espaço para autoritários tomarem o poder de assalto como fizeram. É porque nós estamos vivendo uma situação em que a lei que está ali colocada não está valendo. O que está valendo é a interpretação que sai de dentro da cabeça, principalmente de um indivíduo, em relação ao que está escrito. Então ele muda tudo. A interpretação no Brasil, a interpretação, na minha opinião, ela sempre foi algo que a gente sempre discutiu, sempre ficou claro. O que me parece agora é que está aberto, a aberração se tornou aberta e eles não fazem mais questão de esconder. Todo mundo sabe o que é imunidade parlamentar. E aí, de repente, ela simplesmente não existe mais. Existe para alguns casos e aquilo outros que você falou, que tem que deixar claro na lei que se for para prejudicar o réu, a lei não vai retroagir. Isso tem 85 anos que é assim e agora, numa determinada lei, tem que deixar claro que é assim. Por quê? Porque estão interpretando tudo diferente. Acabou o direito. Tudo diferente. Se você faz, eles estão fingindo. Eles estão fingindo. Eles sabem. É uma grande peça de ficção que está acontecendo. Eles estão fingindo porque aproveita-se que a maioria do povo é analfabeta. Eles sabem. Exato. Ou é analfabeto ou é analfabeto funcional. Que fala, aí o povo vai estar vendo o Globo lá e fala, tá vendo? Isso não. Segundo o tal do IBGE, 29% da população brasileira é analfabeto funcional. 29%. Imagina isso, quando você tem, sei lá, 50 milhões de crianças. Mas se você for pegar quem lê e não entende o que acabou de ler, passa de 70. Impressionante. É isso que eu falei, segundo o IBGE. Ainda mais legislação, que é um texto muito mais complexo e técnico. Mais denso, óbvio. É um texto técnico complexo feito por bestas quadradas. Esse também é um ponto, é um papel de... Você vê o Alcolumbre falando ontem. Nós temos que deixar claro na lei que quem faz parte da multidão não pode ter uma pena tão grande quanto a que quem encabeça. Mas tá no artigo 67 do Código Penal, já faz 85 anos. Entendeu? Nem o legislador consegue ler a lei. Imagina o povo. Nunca leu. Quando o Alcolumbre falou que ia processar ele falou que ia processar quem que ele ia processar? O Geyer. O Geyer. Ele falou que ia processar o Geyer em todas as instâncias. Mas ele é o presidente do Congresso, não sabe que tem uma instância única para processar um deputado federal? Mas você vê que ninguém entende nada. Então, eles se aproveitam, eles vão na Globo News. Você pensa se o presidente do Senado não consegue entender isso? Imagina uma pessoa comum da população. Aí você vai lá na Globo News, que é todo mundo da cueca limpa, né? Ninguém fala com o povo lá. Né? Eles falam com o espelho. O solar pega o solar, beijo solar, e fica todo mundo falando de solar, e chegou a resposta, isso porque é isso, solar. Então fica tradicional, você vai adicionar, mas tá lá, é claro. E o que a gente faz aqui irrita porque a gente leva pra linguagem do povo o negócio. É isso que incomoda tanto. Enrolar falando juridiquês. A Constituição fala assim. A Constituição fala que para você repassar dinheiro público tem que ser transparente. A gente está discutindo até hoje se pode ter emenda secretíssima. Aí você fala, de onde que tira isso? É interpretação, é teatro. Porque o povo fala assim, não, mas o sol. Por isso que quando o Arthur falou da frouxidão, da covardia do legislativo, eu me pergunto se isso não é conivência. Porque para mim esses três poderes estão em volta. Isso. Eles estão em volta de uma mesma mesa, tomando uísque com o nosso dinheiro e decidindo sobre as nossas próprias lá na casa vidas. do Moraes, né? Foi numa festa Angelico-Bali. É isso, exato. Viaja para Roma, é mais do que conivência. É necessário fazer isso. Por quê? Porque enquanto estiver essa confusão, você não tem uma normatividade jurídica que tem unicidade, uma normatividade jurídica que você pode simplesmente aplicar, porque ela é clara, transparente e é inteligível para a sociedade, mesmo que possa usar uma linguagem clara. Quanto mais confuso for, é melhor para eles.
Ou seja, porque assim eles prorrogam. É aí que está a perversidade. A conclusão estratégica que eles chegam é muito clara. Deixemos a confusão. Porque diante da confusão, sempre a última palavra será nossa. Por isso que eles não estão preocupados. E quando chega uma proposta como essa, para livrar o Ramagem, mas tem um problema de uma lei, mas essa lei é contraditória com a outra, que ela traz uma incoerência numa outra lei. Aí quem quer dar a última palavra é o ministro do Supremo, seja ele qual for. Aí eles vão dizer, diante do fato, chegamos à conclusão, por uma interpretação da Constituição, de que a normatividade tem que ser essa. Aí nós criamos a jurisprudência. Não, o pior é que eles não podem dar essa interpretação, porque é proibido você fazer uma interpretação que prejudica o réu em matéria de direito Mas penal. fazem. É proibido pela própria Constituição. Tem outro e quando ponto. o ministro ele afronta a Constituição, ele tem que ser empichado. Então a resposta final é sempre do Senado. Então o problema é o Senado Federal. Porque quando ele faz isso, professor, em qualquer outra matéria, já é um absurdo, ok? Tá? Vai discutir se pode ou não pode, sei lá, dar aumento para o piso da enfermagem. Aí ele se mete nisso e dá a última palavra e tal. Mas quando é um assunto em que o Congresso está suspendendo uma atividade do próprio Supremo, não pode o Supremo vir e falar que é inconstitucional. Você entende? Não tem como. Quando a maioria fala de harmonia entre os três poderes como algo tão belo, pra mim isso me assusta mais. Porque quanto mais harmônicos eles estão, mais eles estão ali sentados tomando um esquinho. Eu lembro da gaitinha do faroeste. Não é pra ser harmônico. Pois é. É pra ser um sistema de pesos e contrapesos onde um... Então aí o STF já ganhou de tudo. O Flávio Dino tá lá no STF. Que aí também não dá. Não é pra ser São outras harmônico. aberrações. Mas É essa pra é a um minha controlar crítica. o outro. Não vai ter que eleger um zoológico pro Congresso. Eu falo assim, Bruno, você não tá passando do seu limite aí e tal. Não é pra gente Mas ser aí menino. É isso que eu falo, essa harmonia me assusta. Porque não é harmonia, somos nós sendo escravizados por eles. Mas, Bruno, sabe qual é o grande problema? Pra mim, Tá não é todo nem a mundo no questão. clube harmonia. Não é a questão da harmonia. Pesos e contrapesos. A questão, pra mim, que mais me assusta Vai é o fazer simples contrapeso fato pro Flávio Dino. deles usarem a expressão independência entre os poderes, porque não existe. Que é um com jurista todo de respeito, peso, jurista com de todo peso. respeito, não existe independência entre os poderes. É uma interdependência. Autonomia. A autonomia pressupõe que há um determinado limite para cada um, razão pela qual a harmonia que eles tanto alegam é criada pela legislação, que diz o teu limite é esse, o teu limite é aquele, e não existe processo de negociação entre vocês. Porque a negociação, que é a harmonia que eles querem dizer agora, é a politização de um órgão que não só pode ser politizado. E destrói todo o sistema. Por isso que quando fala de independência entre os poderes e a harmonização que te assusta e me assusta também, por qual razão? Porque a harmonização entre eles é produzida pela negociação política que eles fazem. Por qual razão um ministro do Supremo... por qual razão um ministro do Supremo vai chegar ao ponto de dizer, não, veja bem, é isso que nós faremos. Ou o outro vai dizer assim, não passará anistia em qualquer hipótese. Porque nós já decidimos. Se quiserem ter anistia, venham conversar comigo. Por quê? Ele não é eleito, ele não é um monarca escolhido e preparado, ele não é um déspota esclarecido, é apenas a confusão jurídica que a gente vive, que tudo cai em última instância a eles. Problema maior. Por que isso não muda? Porque o Senado não quer peitá-los. E porque a Câmara, aí não é nem uma questão de covardia. Aí é negociação pura. Porque eles sabem que o sistema, inclusive, beneficia a eles próprios. E eles vão manter essa porcaria ad eterno, até o povo quebrar. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.